Olá, meu nome é Ana. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a psicopedagogia clínica e o estágio da Uninter em Ouro Preto, eu vou falar agora sobre a mudança de critério, também pode ser denominada dicotomia. O objetivo dessa avaliação é a capacidade de classificar os objetos de acordo com os seus atributos, tá? Então, os materiais aqui a gente vai estar utilizando 10 círculos pequenos, sendo que 5 são vermelhos, 5 são azuis, tá? Também vão ter 10 círculos maiores, sendo 5 azuis, 5 vermelhos. Por fim, 10 quadrados grandes, 10 aqui azuis e mais, 5 azuis, né? E mais 5 vermelhos, tá? Nessa prova, o avaliado, ele vai considerar o critério de cor. Por isso que a gente vai ter os azuis, os vermelhos e também o tamanho. Por isso a importância de ter 5 de uma cor, 5 de outra, 5 círculos de uma cor, 5 círculos de outra, tá? E o mesmo com os quadrados. Então, as perguntas vão ser... Quando o avaliado ele tiver em frente dele esse material destacado, tá, gente? É só para demonstração. As perguntas vão ser: você pode juntar todas as fichas que combinam? Ou seja, você vai analisar se ele vai poder juntar ali todas as peças que combinam. Eu também... Essas caixinhas... Vão ter 2 caixinhas dessa também, tá? Essas caixinhas, elas também fazem parte do material que a gente vai estar utilizando. Eu gosto da ideia da caixinha branca, até pelo conteúdo mesmo que a gente estuda durante o curso. O interessante, né? Tem pessoas que usam já uma caixinha de madeira. Eu gosto de deixar uma cor neutra. Por quê? Depois você pode, numa dinâmica, para a criança não se sentir entediada ali naquele processo avaliativo, deixar ela personalizada da maneira e mostrar para ela que essa caixinha vai ser dela, que vai ser guardada e que vai estar ali para ela. Por quê? Você acaba criando um vínculo e facilita no processo de avaliação, tá? Então, a primeira pergunta sendo se o indivíduo ele pode estar ali juntando as peças semelhantes. A gente depois vai disponibilizar essas caixinhas também, né? E perguntar para ele se ele consegue colocar as caixas, todas as fichas que tem alguma característica igual, tá? Sempre observando os critérios ali que o indivíduo está utilizando. Depois, a gente vai solicitar que o indivíduo coloque junto as fichas entre as quais ele identifica alguma semelhança, tá? Dá sempre o espaço para que o indivíduo responda ali, tenha um espaço para ele estar analisando, tá? E não interferir nas decisões, só observar mesmo. E depois perguntar, afinal de contas, por que separou daquela forma, né? Depois, é interessante que quando essas caixas já estiverem preenchidas com o conteúdo que o indivíduo separou, apontar para apenas uma delas e perguntar como que poderia denominar a caixa, tá? Depois perguntar para outra também, para outra caixa, o nome que ele gostaria de denominar. E será que ele poderia arrumar as fichas em 2 grupos diferentes do que ele já organizou? Ou seja, inicialmente ele vai organizar de uma maneira. Depois que for feito esse processo de avaliação, de observação, solicitar também que o indivíduo tente achar uma segunda alternativa de separar essas fichas. E depois que ele fizer essa segunda,
tentativa, essa segunda separação, solicitar que ele faça uma terceira separação, tá? Depois, o questionamento vai ser: qual o critério que ele usou novamente para separar? Porque inicialmente ele usou um critério. Você perguntou qual foi. E agora você vai perguntar novamente. Sim. Perdão, gente. Não é Covid, graças a Deus. Então, deve ser considerado o quê? A coleção de figuras em 4 a 5 anos. O que se espera, né, do resultado dessa avaliação. A criança, ela vai classificar a figura por determinada característica, mudando o critério e não utilizando todas as possibilidades. Isso espera-se de uma criança de 4 a 5 anos. Já uma criança de 5 a 6 anos, nós poderíamos dizer que seria o início da classificação. A criança faz a classificação por critérios diferentes, mas não antecipou quais seriam utilizados, tá? Já uma criança, após os 7 anos, seria denominado aí uma dicotomia segundo os 3 critérios. Como assim? A criança vai realizar a classificação conforme os 3 critérios e antecipar o uso deles. Então, além das idades indicadas, é possível avaliar também a prova levando em conta o nível de resposta apresentado. Novamente, nós temos 3 níveis. O primeiro seria a criança que geralmente utiliza os materiais para representar outros objetos, como um trem ou uma casa, e pode juntar os objetos por suas semelhanças, ou mudar o critério de classificação não utilizando todas as figuras. O segundo já seria a criança que forma conjuntos baseados em diferentes critérios, como uma forma, ou tamanho, ou cor, porém não identifica a ligação. Por fim, o terceiro critério, que é como pensamento operatório, a criança segue os critérios de forma, tamanho, cor e assim sucessivamente, tá? Então, nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula, referente à quantidade de inclusão de classes. Obrigada pela atenção, bons estudos para todos.